Vamos falar um pouquinho aqui sobre futebol. Tema polêmico, que vai incomodar muita gente, mas se eu quisesse fazer amigo, eu tava no bate-papo do UOL, não tava aqui na internet, né? Vamos falar sobre futebol. Mano, essa aqui é uma treta, vai incomodar muita gente, mas a gente precisa falar sobre isso. Se liga. A Federação Paulista de Futebol proibiu os pais responsáveis de assistirem as partidas dos filhos da categoria sub-11 e sub-12, porque crescimento de ofensas, xingamentos e brigas durante as partidas. Isso é um assunto tão delicado, porque o Miguel, o nosso caçula, ele jogava futebol. Ele era goleiro. Muito bom, tanto que o professor queria que ele não fizesse só futsal, mas fizesse também society, né? Eu nunca gostei muito de futebol. E era um esporte que ele gostava, a gente queria que eles fizessem esporte e eles faziam futebol. O que aconteceu? Teve o primeiro torneio de futebol, o primeiro campeonato. Começou a acontecer uma coisa que eu fiquei muito incomodada. Que foi, os pais do outro time ficavam atrás do gol, gorando o goleiro e chamando ele de filho da puta, vagabundo, entre outros. Xingamentos pesados. Pesados para uma criança de 8 anos escutarem. O Miguel, ele começou a ficar cada vez mais desmotivado a jogar futebol. Além disso, as crianças do time começaram a reproduzir o que eles ouviam no jogo. Então, por exemplo, se a defesa não fazia defesa e a bola ia pro gol e o Miguel não tinha visibilidade, até porque era um campo enorme, com uma trave gigantesca, que era 3 dele a trave. A defesa não fazia defesa, a bola chegava nele e ele não conseguia defender, as crianças do próprio time começaram a reproduzir os xingamentos que eles ouviam dos pais do outro time, que estavam atrás do gol, gorando o goleiro. A autoestima do Miguel caiu tanto, foi, assim, visível o quanto ele era muito bom e ele ficou muito ruim e desmotivado a continuar. A gente chegou a conversar com o professor, ele não sabia nem que estava tendo isso, talvez ele não estivesse prestando atenção, nem que teve uma vontade, assim, dele mudar isso. O negócio é, futebol é desse jeito mesmo. Aí, entra numa questão, né, depois de muita discussão, a gente chegou à conclusão que futebol, pra gente, é muito tóxico. É um ambiente tóxico. As referências de ídolo dentro do futebol é tóxica. São pessoas que eu não quero que meus filhos tenham como... Sei lá. Espelho. Não são boas referências pra eles terem. O Miguel saiu do futebol, ele nunca mais quis jogar futebol, nem quando tem futebol aqui. Ai, mas tem que fortalecer a autoestima, ai, não sei o que, isso é frescura. Não é frescura. As crianças de verdade sofrem com isso e isso impacta demais. Eles são só crianças. A federação, ela colocou sub-11 e sub-12, porém, eu acho que desde o sub-8 tem que ter, porque assim, os pais não têm, os pais responsáveis, eles não têm maturidade pra estar assim, apoiando o filho ali e respeitando o outro time, mostrando que é um jogo, é um lugar em que tá todo mundo aprendendo, ninguém ali é profissional, e eu não concordo nem de xingar profissional, mas profissional tá recebendo isso aqui, as crianças estão só competindo por uma medalha, por um campeonato, enfim. E foi Calma, eu não concordo com 100% do que ela tá falando, mas isso daí também, porra, também tem que entender que jogo tem competição, tem um bagulho de entrar na mente, tem uma coisa também, mas calma, que a gente vai falar sobre a parte de criança. Muito forte isso, e eu achei essa medida extremamente necessária. Mas aí, você sabia disso? Gerenciou uma coisa dessa? Você tem opinião sobre isso? Você não sabe, mas a Federação Paulista de Futebol proibiu os pais responsáveis de assistirem as partidas dos filhos. Primeiro de tudo que a gente precisa falar existe uma linha de tolerância e que a gente precisa entender. E que eu não concordo 100% com o comentário. Futebol é isso, rivalidade. Se não gosta, leva a criança pro balé. Acho que tem uma certa irresponsabilidade nessa fala, principalmente quando a gente tá falando em crianças que estão no seu desenvolvimento. Por quê? A gente fala que a gente se importa com criança, a gente assiste o vídeo do Felca sobre adultização, mas a gente só olha isso pro lado de erotização, pro lado do Ítalo Santos. Mas quando a gente vai olhar o que acontece com crianças que estão nesse contexto do futebol, e como é cobrado delas um comportamento de adulto desde muito cedo, a gente finge que... não, isso daí é tudo bem, isso é normal. Isso aí leva pro balé se não quer ver isso. A gente tá falando aqui de criança sub-10. A gente tá falando de criança, a gente tá falando nem de pré-adolescente. A gente tá falando num contexto de um pai, e acho que quem já frequentou ambiente de futebol de base, quem já enfrentou algum jogo de categoria de base, quem já viu algum jogo infantil, sabe o que os pais fazem. De xingar a criança, de ofender, de xingar juiz, de causar confusão, porque isso tem tudo a ver com o nível cognitivo dos pais das crianças que muitas vezes não tinham capacidade de ser pais. Essas pessoas, elas têm um nível de cognição, de socialização, de capacidade de sociedade que acha que é normal você pegar uma criança de 8 anos de idade e começar a xingar ela, ofender ela. Quando ela tá praticando esporte, ela sequer entende o que tá acontecendo. Eu tenho um conhecido meu cujo filho joga num time de base. E de tempos em tempos, né, a criança tá indo super bem, tá super se destacando. E ele conta histórias pra gente de coisas que acontecem. E coisas que acontecem, assim,
entre o nível dos pais é bizarro. A gente tá falando de pais que estão levando os filhos pra competirem, pra fazer uma modalidade. Modalidade essa, caso a criança vá bem, pode mudar a realidade de uma família. É uma parada muito foda de você poder se tornar um jogador de futebol, de você se dar bem. Pô, é um bagulho foda. Mas assim, os pais que brigam entre si. Vocês entendem isso? Os pais brigam entre si. Por quê? Ah, porque meu filho tem que jogar, o seu não. O meu filho é melhor que o seu. Pai que vai cobrar do treinador que coloque o filho em quadra. Pai que pede pra substituir o filho do outro, o pai da criança que tá em quadra fica ofendido, os pais saem na mão. Pai que briga contra o pai da outra torcida. Jambrolha o pai na lateral do campo. Sabe? Xingar. Isso aí que a gente tá falando é o que tá acontecendo dentro de quadra. Agora imagina o que não acontece com essas crianças dentro de vestiário. A cobrança pelo comportamento de tem que xingar, tem que bater, tem que ofender, tem que ser sujeito homem. O que não acontece com essas crianças também dentro de casa. A cobrança que não deve ter pra essas crianças daí. E aqui a gente tá falando de uma parada que, porra, a gente sabe que o ambiente do esporte, ele é competitivo. O ambiente do esporte, ele é sobre isso. É sobre você ter um fortalecimento mental. É sobre você saber lidar. Por isso que eu falei que eu não concordo sempre assim, não tinha que xingar no adulto. Calma, né? Calma que a gente não tá vivendo em Nárnia, né? Falar que, não pode ter xingamento no adulto, sou contra, aí fudeu. Porque a gente tá esquecendo do ambiente competitivo que existe dentro do esporte. E existe na vida real, né? A vida, ela vai ser competitiva. Só que a gente não precisa, ou a gente não deveria impor isso pra uma criança que ela tá ainda em nível de desenvolvimento. Olha o que a gente tá falando aqui. A criança, ela vai ter que lidar com competitividade? Vai. A criança, ela vai ter que lidar com nível de pressão? Vai. Principalmente quando ela crescer. Mas, se a gente consegue dar um ambiente de socialização para essa criança, se a gente consegue dar um ambiente de desenvolvimento para essa criança, se a gente consegue desenvolver a autoestima, a confiança, as habilidades dessa criança, essa criança cresce muito mais preparada para o ambiente competitivo do que uma criança que ela cresce sem suporte nenhum, com um psicológico completamente fodido, e aí depois a gente não entende porque jogador de futebol é essa merda. Nossa, não entendo porque os jogadores de futebol é esse nível baixo, essa cabeça baixa, essa falta de capacidade de lidar com dinheiro, com tudo, que é uma coisa que acontece. Mas é porque é um nível baixíssimo que a gente espera das crianças. Isso é uma loucura, entendeu? Isso é uma loucura. A gente não estimula. E assim, cada idade ela tem um estímulo necessário. Só que qual é o problema? É um bando de macaco, normalmente. Uns pais que agem que nem macaco, que fala que nem macaco, que pensa que nem macaco, que come... tem que se acostumar. Não quer isso, vai pro balé. Age que nem um bando de animal. E não entende que cada criança ela tem um nível cognitivo e preparação que ela precisa ter. E isso é um bagulho que existe mesmo, velho. Isso é um bagulho que se olhar, existe pedagogo, existe psicólogo do esporte. Se você assistir qualquer documentário de esporte nos Estados Unidos, fora do Brasil, você vê como tem na China, existe uma preocupação gigantesca de entender o nível de cobrança, preparo, de exposição que tem que ter para cada faixa de idade. Ela vai ser exposta, sim, ao nível de competitividade, de agressão, de ofensa no futuro. Mas, se isso vai ser feito já na base de criança, não é isso que não vai fazer ela ficar melhor. Por muitas vezes, isso é justamente o que não vai dar os instrumentos para ela saber lidar. É o que vai gerar um trauma, que vai gerar um bloqueio, que vai fazer aquela criança ficar mal. E aí, um possível atleta que, se fosse desenvolvido de maneira certa, chegava lá na frente, a gente já tá arregaçando o psicológico dele desde moleque. Desde o moleque você tá fudendo. Porque aí chega lá, você vai ver a referência de Neymar. O que o Neymar fala? Não preciso de psicólogo pra nada. Tamo vendo, Neymarzão. Porra, tá voando, Neymar. Tamo vendo agora, o psicológico do Neymar agora tá no topo. Nossa, nunca vi um jogador com tanto psicológico assim como o Neymar, né? Cagou, falou que não precisava de psicólogo, que psicologia era bagulho de fresco pra ele, que não tinha nada a ver. Mano, aí como é que tá? Tá benzão. Tá benzaço. Tamo vendo como é que tá o desenvolvimento dele. Você vê a quantidade de jogadores de futebol nosso que não consegue passar mais dos 30 anos desenvolvendo. E aí, essa é uma questão que a gente fala que a gente se importa com criança, menos quando a gente precisa se preocupar com criança. Como é que funciona o desenvolvimento de uma criança? Como é que funciona o lúdico de uma criança? Qual é o momento que você cobra mais? Qual é o momento que você cobra menos? Como é que você prepara uma criança pra derrota? Como é que você prepara uma criança pra vitória?
Porque parte de vencer é perder. Infelizmente, não precisa avisar. Isso acontece. Muitos atletas, eles vão perder. Mais do que ganhar. Né? E tem que saber lidar pra caralho com isso. Mas não sabe. Isso que a gente não vai entrar aí na questão de como lidar com dinheiro, de assédio que acontece dentro dos clubes, de abuso que acontece, que a gente até falou em outro vídeo, né? Então isso daí 23h59, eu não preciso de psicólogo. Isso é coisa de mimimi. Meia-noite, vou bater boca com o torcedor. É exatamente isso, mano. É exatamente. Isso é um bagulho que você entende um pouco do psicológico como é que é. E essa é uma parada muito importante, começa desde a base, assim. Quando o pai não sabe dar um exemplo, imagina como é que essa criança já não cresce. Imagina que essa criança já não vai ouvir do ambiente que ela vai crescer, de como ela vai ser exposta a coisas que vão ser expostas dentro do ambiente do futebol. E a gente, mano, e todo mundo sabe disso, mano. Todo mundo sabe disso. Só que, de novo, a gente não se preocupa com as crianças. A gente não se preocupa com as crianças nas coisas que deve, né? Todo mundo tem um discurso do, tem que se preocupar com as criancinhas. Beleza, então você vai dar um ambiente seguro para essas crianças poder praticar o esporte em alto nível, sem se preocupar com ser ofendida por um adulto de 30 e poucos anos que vai xingar aquela criança de palavras que às vezes ela nem sabe na casa dela. Isso é mimimi, bota no balé. Então você não se preocupa com criança. Então você não tá nem aí pra criança. Tá, você se preocupa com criança no discurso, não é a criança hipotética, porque a criança real você não tá nem aí. Se vai ter pai que vai estar cuspindo na criança, vai estar jogando coisa, que a gente sabe como é que é o macaquinho, né, velho? A gente sabe exatamente como é que é o bostil, como é que age o brasileiro. E essa é a realidade, porque assim, existe um contexto de que no futebol tudo pode. A gente lida com o futebol como se ele fosse um universo à parte da vida real. Como se o futebol ele pudesse ser regido com as próprias regras, com a sua própria moral, com a sua própria ética. E aí depois, quando o futebol ele se acha acima, o boleiro ele se acha acima do resto do brasileiro pra cometer crime, pra abusar a mulher, pra fazer um bando de absurdo, a gente finge que, não, né? Não, isso é um caso isolado. É um caso isolado, mas a gente sabe exatamente de onde vem a formação, que vem da base. Infelizmente vem da base. Eu já fui num jogo de escolinha, o pai de um deles saiu xingando a criança que tava no gol. Obviamente acabou em cenas lamentáveis. O que você acha que acontece quando o pai de um... Se estiver lá num jogo de futebol, você vê, o seu filho é goleiro, você vê um outro pai xingando, cuspindo no seu filho que tá no gol, o que você faz? Me conta. Me conta, exatamente. Qual que vai ser o seu comportamento? Agora, você acha que aquele cara deveria estar fazendo aquilo? Você acha que aquele cara deveria ter a liberdade pra fazer aquilo? E é isso. Vem daí. Exatamente. Começa aí. Sacou? E essa é a tristeza, né? E tem gente que vai achar isso normal. Não quer isso, bota o filho no balé. Tá sendo um moralista. É exatamente isso. É assim que você cria uma criança, né? Infelizmente, né? Esse tipo de gente que bota filho no mundo e aí você não entende porque o Brasil tá do jeito que tá. Isso que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem todas as terças às 10 da manhã e todos os domingos às 9h30 da noite no canal Edson Castro Oficial. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. E é nóis. Valeu.